Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje vou falar com vocês sobre 2 filmes. Olha só, não é apenas um filme da semana, são 2 filmes da semana. A coisa em comum entre esses 2 filmes, que provavelmente é o título do episódio, é que são 2 filmes dirigidos por mulheres. Eu assisti os 2 esse ano, em 2025, então se vocês me acompanham, se vocês assistem os episódios assistidos do mês, vocês devem ter topado com esses filmes por lá. Eu vou falar um pouquinho diferente aqui, assim, também, novamente, esse episódio não tem spoilers. Eu vou falar do filme, falar brevemente da sinopse, falar algumas impressões minhas, porque eu acho que são filmes legais de serem vistos. E também são 2 filmes que são bem atmosféricos. Eles são bem vibes, assim, a história... Não tem tanto uma história, quer dizer, tem uma história, tem uma sinopse. Mas ao ponto que você começa a assistir o filme, às vezes você fica se perguntando, nossa, quando que a história da sinopse vai começar a acontecer? Porque é lento e porque tem muito mais sobre aqueles momentos, aquelas cenas do que de fato a preocupação de montar uma narrativa em 3 atos, com uma catarse, com uma coisa muito grande no final e tal. Não, são filmes mais calmos, são filmes mais introspectivos. São filmes de outros anos que chegaram esse ano no Brasil, que foram destaque em festivais. Eu acho que os 2 debutaram em Cannes, se não me engano, um no ano passado, o outro no ano anterior, mas eles chegaram por streaming esse ano. O primeiro filme que eu vou falar é La Chimera, um filme de 2023 da Alice Rohrwacher. É um filme italiano, é uma diretora italiana, por mais que o nome dela seja meio não italiano, por assim dizer. Ela é irmã da Alba Rohrwacher, também é uma atriz italiana. Ela tem um rosto relativamente conhecido. Aqui é um podcast de áudio, não consigo mostrar uma foto pra vocês. Mas se vocês pesquisarem, depende também dos filmes que vocês assistem, né? Eu acho que o filme mais hollywoodiano, entre muitas aspas, que ela fez foi A Filha Perdida, e ela faz um personagem bem pequeno. Mas ela tá sempre colaborando com a irmã, ela tá sempre fazendo vários filmes franceses, italianos e várias outras coisas. Eu conheci ela em O Céu de Alice, que é o filme de 2020, da Chloe Maslow, que eu gostei muito assistindo uma cabine. E até hoje não chegou... Quer dizer, chegou, acho que ficou um tempo no Belas Artes, mas não é um filme tão fácil de achar, um filme lindo. E aí, desde então, eu tenho prestado atenção quando ela aparece. Ela não é protagonista aqui, ela na verdade tem um papel muito pequeno que ela só aparece no final. Na verdade não é um papel pequeno. O personagem é importante, existe um suspense em volta desse personagem, mas ele só vai aparecer mais pro final do filme. O protagonista aqui, na verdade, é o ator inglês Josh O'Connor. Ele fala um pouco de inglês, mas a maior parte do filme se dá em italiano. Ele fala italiano, mas o personagem dele é diegeticamente um inglês. Agora eu não lembro se ele acabou de sair da prisão ou se aconteceu alguma coisa. Eu sei que ele tá retornando. Ele ficou um tempo fora e está retornando para uma cidade da Itália. E ele vai se reencontrar com os seus colegas. A questão aqui é que demora muito pra gente entender o que tá acontecendo, mas eu vou dar uma resumida também para vocês ficarem interessados. Ele faz parte de uma gangue de ladrões de túmulos. Ele, na verdade, estudava arqueologia, largou a faculdade porque não fazia mais sentido pra ele. Ele é uma pessoa muito complicada, assim, ele tem vários nuances, uma pessoa bem solitária, que ele não é de falar muito, assim, ele é meio namoradão, e aí você vai meio que sacando o que tá acontecendo com ele. Ele tinha uma namorada. Aconteceu alguma coisa com essa namorada e ele tá lidando com as consequências disso. O que a gente vai descobrindo, mas eu acho interessante manter esse suspensezinho. Então ele tá retornando pra essa cidade, ele reconecta com essa gangue que ele pertencia, que eles juntam com o conhecimento deles de Itália, porque eles são italianos, e com o conhecimento do Josh O'Connor de arqueologia, eles meio que chegam no lugar, vão investigando, acham algumas tumbas, acham alguns lugares de ritos funerários antigos, cavocam lá e roubam as peças de arte, as cerâmicas, né? Porque antigamente tinha uma tradição de você enterrar os mortos com objetos de valor e tal. Então eles pegam esses itens para revender no mercado negro de arte, né? É um filme de época.
Agora eu não me lembro quando que ele se passa, quando é pra ele se passar, mas ele não é um filme contemporâneo, ele se passa em algum momento do passado. Então o filme começa, né, com ele chegando e se reconectando, e eles começam a fazer pequenos furtos, né, a gente vai entendendo a dinâmica desse grupo, como que eles funcionam, e também da dinâmica da comunidade, porque ele chega, ele vai direto na casa da Isabella Rossellini, meio que a única pessoa que ele quer conversar é a Isabella Rossellini, e ela é meio que uma figura de matriarca ali, daquele vilarejo. Ela tem uma relação com a namorada dele, né, que aconteceu alguma coisa aí. O personagem que ele se dá melhor no filme todo é com a Isabella Rossellini, e eu sempre acho maravilhoso ter a Isabella Rossellini nos filmes, né? Ela é ótima. E aí também tem uma questão que ela é meio que uma professora de arte. Ela faz várias coisas. Não é de arte não, acho que é de canto. Porque ela tem uma funcionária que trabalha pra ela, que é a Carol Duarte, atriz brasileira. Ela fez A Vida Invisível, ela fez algumas novelas também, mas eu lembro muito dela de A Vida Invisível. E ela tá lá, supostamente, pra ser aprendiz da Isabella Rossellini. Só que, na verdade, ela é explorada, né? Ela tá pagando as aulas e a tutelagem dela com serviços de casa, com cuidar da casa. E ela também meio que tem um segredo que ela tá escondendo e tal. Então, tem isso. Ela vai se aproximando do Josh O'Connor e o Josh O'Connor tá lidando com os fantasmas dele. Então, tem isso, assim, acontecendo, e mais a trama dos ladrões de túmulo correndo em paralelo. E assim, agora que eu tô falando em voz alta, eu vejo que muitas dessas coisas não se conectam, não fazem tanto sentido, ou não são super atrativas. Mas esse filme não é pra todo mundo. Não é um filme que eu recomendo, assim, de peito aberto, e falo, não, vocês vão gostar. Nenhum dos dois filmes que eu vou falar aqui hoje, eles são desse o caso. São filmes que eles são mais contemplativos, eles têm uma atmosfera muito boa. A vibe é muito boa, a trilha sonora, a fotografia, a ambientação, tudo é muito bom. Mas, que não falei, a história em si, assim, não são filmes que você assiste por causa da história, são filmes que causam sentimentos, eles vão causar reações, eu não acho que é nada muito extremo, mas que são interessantes. Eu me surpreendi com esse filme, eu tava com expectativa, mas ele demorou tanto pra sair aqui no Brasil, mas ele demorou tanto pra ficar disponível aqui no Brasil, que eu fui baixando um pouco elas, e eu gostei bem mais do que eu achava que eu ia gostar, sinceramente. E as leituras, as interpretações que a gente pode ter desse filme são várias, desde o valor da arte na sociedade capitalista, ou como você preserva a história, e até mesmo a parte da memória, e do quanto a memória vira um legado, e sobre como a gente consegue superar algumas memórias que doem demais. São várias coisas, assim. A cena final desse filme é linda. Parece um sonho. Muita coisa nesse filme parece um sonho. Por isso que eu falo da atmosfera, por isso que eu falo das vibes, mas não de um jeito maluco, quase sem pé nem cabeça, de um filme do Lynch. Não é uma coisa surreal, mas é uma coisa que ela segue um ritmo, assim, que ela vai indo, e às vezes ela não faz tanto sentido, mas sem ser uma coisa mirabolante, sem ser uma coisa surreal, ela só vai ter um fluxo próprio e uma certa poesia, assim, uma beleza única. E é o que eu sinto com esse filme. É um filme que eu gostei dele enquanto tava assistindo. Quando ele tava acabando, que eu tava percebendo que ele tava acabando, e também porque eu falei que a última cena é a minha favorita, bateu, assim, tudo que foi construído no filme bateu pra mim. Mas principalmente depois que eu terminei de assistir ele, toda vez que eu lembrava dele, eu lembrava com mais carinho. Tanto que eu olho pra nota que eu dei pra ele no Letterboxd, que foi 3,5 estrelas, e eu acho que foi uma nota baixa. Eu acho que hoje eu talvez subiria pra 4, mas não sei. Eu tenho uma regra que eu só mudo notas de filmes quando eu revejo eles. Então eu teria que rever pra saber como eu me sinto. Mas é um filme que eu tenho vontade de rever, sim. Não agora, mas quem sabe daqui 1 ano ou 2, pra ver o que eu acho dele, né? Porque também a nossa interpretação dos filmes varia muito conforme o estado que a gente tá. O quão aberto a gente tá pras coisas ou não, o quão pesado tá na nossa cabeça ou não pra interpretar o que a gente tá vendo, né? E, enfim, são vários elementos que acabam influenciando, né, no jeito que a gente acaba percebendo o filme e o quanto a gente gosta ou não com base nisso. A Quimera tá disponível na MUBI. Eu vou deixar na descrição desse episódio um link com 30 dias de graça para você conhecer o streaming, testar aí por 30 dias sem nenhuma cobrança. Mas, se você tá ouvindo,
esse podcast perto da data de publicação dele, saibam que esse filme tá de graça no Sesc Digital. Ele vai ficar lá até dia 22 de setembro. Então tem aí uns 2 meses de prazo que dá pra assistir esse filme sem cobrança nenhuma, totalmente de graça, de um jeito totalmente legalizado. Pra quem não conhece, o Sesc Digital é um streaming do Sesc, né? O Sesc que é um dos meus lugares favoritos aqui em Bauru, uma das coisas que eu acho mais legais no nosso país. Ele tem um streaming, também tem um aplicativo que chama Sesc Digital, você pode baixar para você espelhar, se você tem Chromecast, como é meu caso. Eu acho que tem esse aplicativo para algumas TVs, ou se você usa no navegador do seu computador, você abre lá o site, né, sescdigital.com.br, acho que é. E aí, se você entrar pelo site, vai ter um banner de cinema em casa com o Sesc, você clica nele para ver todos os filmes que tem filmes de ficção, tem documentários, tem musicais, né, gravações de shows, gravações de concertos, várias coisas. E a cada 15 dias, se não me engano, a cada 2 semanas na terça-feira entram alguns filmes. E sempre na descrição desses filmes tá a data de até quando eles vão ficar disponíveis, né? Só pra vocês terem uma ideia de filmes que estão disponíveis agora. Tem Bacurau, do Kleber Mendonça Filho. Foi um grande estouro alguns anos atrás no cinema. Eu fui ver 2 vezes no cinema esse filme. Ele tá de graça no Sesc Digital. Tem o Fale Com Ela, do Almodóvar. A Doce Vida, do Fellini, tá lá também. Solaris, do Tarkovsky. Lady Macbeth, que é o filme de estreia da Florence Pugh, quando ela tinha, sei lá, 17, 18 anos, ela novíssima. É um filme que eu já assisti por meios alternativos, porque eu tive um momento da minha vida um pouquinho obcecada por ela, e aí eu vi alguns filmes que ela tinha feito até então. Eu não gosto tanto desse filme, eu acho que ele é um filme médio pra ruim, porém ele tem coisas boas e já mostra o potencial da Florence desde muito nova. Tá aqui de graça, aí se você não gostar, você não precisa nem ficar reclamando, tipo, ai, paguei à toa pra esse filme. Tá de graça. O segundo filme do episódio de hoje é Tudo o que Imaginamos como Luz, um filme indiano de 2024, dirigido pela Payal Kapadia. Esse filme teve uma jornada... Eu já devo ter comentado sobre essa jornada em algum momento aqui, mas eu vou repetir rapidinho. Ele estreou em Cannes no ano passado e ele ganhou o prêmio de 3º lugar. Então eu comentei dele no episódio que eu tava reagindo as sinopses dos filmes de Cannes de 2024. Daí o pessoal ficou apostando, né, que se ele teria força para chegar na temporada de prêmios norte-americana. Só que assim, ele é um filme indiano que é uma coprodução com outros países, então qualquer um desses países poderia enviar ele, né, para ser o representante do país na categoria de filme internacional. A Índia não enviou por questões políticas. O comitê que escolhe esses filmes tem algumas questões com a diretora, acontece. Então a Índia não enviou um outro filme. E aí os outros países que são coprodutores acabaram enviando outras obras que, sei lá, conversam mais com a cultura local. Cada um tem a sua desculpa. França botou Emília Pérez na jogada. O quão Emília Pérez é francês? O dinheiro é francês, mas é meio que isso, né? A visão criativa também. É uma parte muito grande se a gente for parar pra pensar. Mas enfim, vocês entenderam a minha linha de pensamento. Então, como ela não foi pra concorrer a filme internacional, algumas pessoas que fazem comentários sobre temporada de premiação, apostas e tal, acharam que esse filme poderia ter a narrativa de Anatomia de uma Queda no ano anterior. Que a Anatomia de uma Queda também não foi o indicado da França, mas pela distribuidora nos Estados Unidos fez uma campanha de injustiçado, conseguiu algumas indicações. E conseguiu o roteiro, se não me engano, a Anatomia de uma Queda ganhou o Oscar de roteiro, né? Ou eu tô ficando maluca? Ganhou sim, verifiquei aqui. Vamos voltar à programação normal. Enfim, a Anatomia de uma Queda conseguiu uma super força na temporada de premiação, mesmo não sendo o filme indicado da França, mesmo não estando na corrida de filme internacional. Então, algumas pessoas apostaram que Tudo o que Imaginamos como Luz poderia repetir uma jornada parecida, mas acabou não acontecendo. Acho que ele foi indicado pra Globo de Ouro, mas meio que foi isso. Mas também são prêmios norte-americanos, né? A gente não precisa ficar toda hora procurando validação em Hollywood. Eu não conhecia o trabalho da diretora, então eu fiquei muito animada pra ver mais filmes dela. Aqui eu senti uma similaridade com Caramelo, que eu já comentei aqui algumas vezes, que é um filme da Nadine Lebac, que fez parte do júri de Cannes no ano passado, quando esse filme foi premiado. Porque Caramelo tem não uma estrutura, mas os dois filmes são slice of life, são pedaços de vida, né? Eles começam e terminam com algumas coisas muito mundanas, assim, não é nada super uau, nada super transformador, mas meio que é.
e vai acompanhar um grupo de mulheres que a coisa que elas têm em comum é o ambiente de trabalho, e a cidade acaba sendo um personagem também. São coisas que acontecem nos dois filmes, tanto em Caramelo, da Najib Lebak, que é um filme libanês do começo dos anos 2000, quanto com Tudo que Imaginamos como Luz, da Payal Kapadiya, de 2024, que é um filme indiano. Mas eu tenho certeza que outros filmes também têm características parecidas, e agora eu não tô lembrando pra comentar. Aqui a gente tem duas personagens principais, a Prabha e a Anu. Elas moram juntas, elas dividem um apartamento, e as duas trabalham no mesmo hospital. A Prabha, ela é um pouco mais velha, eu acredito que ela deva ter uma idade próxima da minha, assim, nos 30 anos, mas não muito mais do que isso. Ela é meio que uma mentora, assim, das enfermeiras, uma professora, uma figura de mestre e liderança, assim. E a Anu, ela é bem mais jovem, ela tá no começo da sua vida adulta, ela é aprendiz e tal. Então elas trabalham juntas e elas moram juntas. Aí no hospital tem uma terceira mulher que meio que se junta nessa história, que é a Parvati. Ela é cozinheira lá do hospital, e a história das três meio que se une, assim, por coisas muito casuais que vão acontecendo. Então é um filme que ele mostra muita rotina. É aquela coisa, né, de que a rotina, ela pode ser uma prisão, mas se a gente não tiver rotina, as coisas degringolam muito. Então tem todo esse negócio delas acordarem cedo e pegar trem e trabalhar, e conseguir conversar nas pausas do serviço, e depois ir pra casa, e finalmente conseguir ter um tempo sozinha, e finalmente conseguir fazer uma comida e fazer uma refeição decente, e aí dormir para no outro dia começar tudo de novo. Então tem essa parte de rotina, do cansaço do dia a dia, mas também das pequenas alegrias, assim, dos momentos que a gente consegue ter. Tem as coisas, né, que cada uma tá lidando, né? A Parvati, que é a mais velha de todas, né, que é a cozinheira, o marido dela faleceu e ele não deixou nenhum documento provando que a casa que eles moraram a vida inteira de casados é deles. E aí então tem uma construtora que tá meio que assediando ela, querendo comprar a casa. Na verdade, não querendo comprar, querendo expulsar ela de lá, falar que ela não tem o direito de morar lá, sendo que ela tem, só que ela não tem como provar. E quem sabia das coisas, quem comprou a casa, quem tinha os papéis, quem sabia da situação da casa era o marido dela. E aí, por motivos que escapam, né, ao filme, ele não contou pra ela, seja porque ele subestimava a inteligência dela por ser mulher, seja porque ele achava que ela não devia se preocupar com isso, seja porque ele achava que ele não ia morrer já, então não ia ter problema por isso. A gente não sabe. Pode ser desde o motivo mais banal até o motivo mais machista, mas isso meio que não importa. Saber do motivo pelo qual ela não acha os papéis não vai fazer o marido dela voltar, nem ela ganhar a casa, sabe? O fato é que ela não encontra esses papéis, ela tá numa situação muito complicada. Enquanto isso, a Pravda, ela é casada, ela tem um marido, que ela casou, assim, meio que num casamento arranjado, ela conheceu ele nas vésperas do casamento, ela fala muito por cima, assim, do que aconteceu, mas quando o filme começa, ela não tem esse marido, ele não tá lá com ela. Você vê que ela tem uma conversinha com outro médico lá no serviço dela, mas também as coisas não andam. Você percebe que ela tá meio reticente de se deixar levar, e aí a gente vai descobrindo que o marido dela viajou para trabalhar alguns anos antes. Ele foi para Alemanha para trabalhar em busca de uma vida melhor. E aí ele escrevia, eles se comunicavam, eles se falavam. Eu acredito, agora eu não me lembro se tinha uma promessa dela ir com ele ou não, mas com o tempo essa comunicação foi ficando cada vez mais rara, até que parou de acontecer. Faz alguns anos que eles não se falam, que ela não tem uma notícia dele. Então, você percebe que ela às vezes se preocupa, porque ela ainda é uma mulher casada, ela não pode começar a ter um caso com um outro cara. Tem todas as questões da sociedade, mas também tem as questões dela. Enfim, várias complexidades, assim, que também não tem uma discussão sobre isso. A gente percebe de acordo com o que a gente vai catando. Esse filme todo é isso. A gente vai vendo as coisas de acordo com as reações das personagens, com o mundo que elas estão e as coisas que vão acontecendo e como elas vão reagindo. Então ela tem esse marido, que ela não ouve
falar há anos, até que um dia chega no correio uma panela elétrica, que não tem remetente, mas ela vê que é uma caixa da Alemanha, então ela pensa, deve ser do meu marido, mas aí ela começa a pensar, tipo, meu Deus, ele não manda uma carta, não faz uma ligação, faz, sei lá, 2 anos, e agora ele me manda uma panela, não me manda nem uma carta junto com a panela, nem um bilhete, nem nada, o que eu vou fazer? Ele tá vivo, ele tá morto, o que isso significa? Então ela fica com várias dessas coisas na cabeça, o que isso significa, né, várias noias. Enquanto que o drama da mais nova, ao mesmo tempo que é o mais bobo, em comparação com esses 2 dramas das mulheres mais velhas, mas também é um drama, não vou desmerecer. Ela tem um namorado, e aqui entra a questão, ela é hindu, se não me engano, e o namorado dela é muçulmano. São religiões diferentes, e são religiões que nem sempre se dão tão bem assim. Então ela tem medo da família dela não receber bem, não aceitar esse relacionamento. Então eles namoram escondido. Ótimo, show. Só que aí eles também estão com os hormônios muito aflorados. E eles não conseguem ter paz, eles não conseguem se encontrar direito, porque é tudo muito escondido e eles meio que anseiam estar juntos, mas eles não conseguem ter oportunidade para isso. Então é meio que esse o drama da mais nova. Como eu falei, é um pouco bobo se comparado com o das outras, mas mesmo assim é um drama válido. Não tô fazendo pouco caso dela não, até porque a história das 3 vão se enrolar e as 3 vão se ajudar principalmente para resolver essas questões que elas têm. Não significa que vai chegar e vai cair uma solução mágica que vai resolver tudo e o final é super otimista do tipo, a vida vai dar certo. A vida vale a pena, a vida vai dar certo. Mas é legal de ver. Principalmente legal de se ajudarem. E de toda essa coisa da rotina da cidade, do trabalho. O jeito que tudo é filmado, sabe? Às vezes até parece um documentário. É tudo muito bonito. É um filme muito bonito. No geral, assim. Tudo nele. Questão de fotografia. Por mais que não seja a beleza óbvia, né? Quando a gente fala, a fotografia desse filme é muito bonita. A gente pensa em alguns clichês. Esse filme não é tão desses clichês, mas ele tem uma beleza ali sim, e a amizade dessas 3 também é uma coisa muito bonita, a relação delas com a cidade, a relação do filme com a cidade também é muito interessante, e eu gostei muito desse filme. Eu terminei ele assim, sabe, nossa, que bonito que é o mundo, né, que gostoso que é estar vivo, mesmo sem ser uma coisa clichêzona, sem ser aquele negócio de inspirador, mas eu senti esse gostoso, assim, essa sensação gostosa de inspiração quando esse filme acabou, então eu gostei bastante dele. Mas assim, novamente, reitero o que eu já falei, a história dele demora pra andar. Essa sinopse que eu falei, até acontecer, eu falei praticamente metade do filme. Mas é que nem eu falei, as coisas vão acontecendo, os personagens vão reagindo, e é a partir daí que a gente vai catando o que tá acontecendo, o que aconteceu, o que essa pessoa acha disso. Às vezes o que eu entendi pode ser um pouco diferente do que você vai entender. E aí você fala, a Larissa tá viajando naquela sinopse que ela deu, nem foi assim que aconteceu. Tem muita coisa que tá aberta à interpretação, e às vezes eu entendi de um jeito e pra outra pessoa, obviamente, eu estaria errada, mas essa é a beleza da subjetividade do cinema, né? Tudo que imaginamos como luz está disponível no Telecine. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Umas dicas, assim, bem rápidas, sem tantos rodeios, sem tantas tangentes. Semana que vem estamos de volta. Me sigam no Instagram, @filme.da.semana. Eu tô voltando a fazer vídeo lá. Eu lancei um hoje, assim, na data que eu tô gravando esse podcast. Tô gravando na quinta-feira, dia 17. Eu postei um vídeo hoje sobre os piores filmes dirigidos por mulheres que eu assisti no semestre. Vai ter um vídeo sobre os melhores em algum momento. Eu acho que não sai antes de eu publicar esse podcast. Então fiquem atentos. Me sigam lá no @filme.da.semana pra mais notícias. Também tem o TikTok, Filme da Semana, tudo junto. Também vou estar postando lá o que eu posto no Instagram. Mas às vezes tem gente que prefere só o TikTok. Eu também tô no Blue Sky, @lalariland, reclamando da vida e soltando pensamentos aleatórios. E se você quer falar comigo e não tem rede social, tem um e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição com o meu trabalho, me pagar um cafezinho, ficarei muito feliz. E por hoje é só, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.